Hoje estamos começando aqui mais um Bate-Claquete com uma convidada mais que especial, uma amiga, né, numa área que a gente ainda não gravou aqui, que é o jornalismo. Só que não só jornalismo, mas tem assessoria, tem âncora, tem apresentação, tem rua, tem bancada. Um mix gigantesco de várias coisas ao mesmo tempo dentro do jornalismo. Tudo bem, Dalva? Nossa, só de ouvir falar, enquanto não terminava a tua fala, e eu já tava aqui, ufa. É muita coisa mesmo, mas durante o tempo a gente vai se permitindo aprendizados. E esses aprendizados ficam aqui formando aquilo que a gente é como profissional e como pessoa. Comigo tá tudo em paz, graças a Deus. A gente diz em paz porque o coração tá descansado, mas isso não quer dizer que não esteja corrido. Que bom. Ainda bem que você está descansado aqui pro bate-papo. Nossa. Olha, o podcast, eu gosto de falar isso sempre na abertura, ele foi criado para poder apresentar alguns profissionais de mercado, que não é o seu caso, que estão nos bastidores da comunicação, né? Quando eu falo que não é o seu caso, é porque você está na frente da comunicação. Você já esteve na Globo, já esteve apresentando alguns eventos, alguns cerimoniais, enfim. Então você acaba sendo uma pessoa pública, né? Uma imagem que as pessoas às vezes reconhecem. Não, as pessoas te conhecem. Sempre conhecem. Quando eu falei, vou trazer a Dalva, nossa, vai ser muito bom. Ah, gente, que fofo. Mas eu vou fazer a tua apresentação formal aqui, que com certeza os alunos aí de jornalismo vão gostar muito desse bate-papo de hoje. Amém, tá? Amém. Então essa é a minha amiga Dalva Rego. Formação, se formou em jornalismo, com diploma. Hoje é importante falar isso, né? Isso vai ser uma das coisas que a gente vai conversar. Ótimo. Tá? Assessora de comunicação na Defensoria Pública do Estado, apresentadora do programa Negócios na Pauta, TV Guará Cultura, e mestre de cerimônias e microempreendedora em comunicação. Experiência profissional. 11 anos de TV Mirante, no Hard News, e ela tá viva, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá na minha frente depois de 11 anos. Eu sobrevivi. 7 anos de assessoria de comunicação, 19 anos. Olha, eu acho que essa apresentação com anos não é legal, mas vamos lá, porque não parece. Começamos cedo, Betinho. 19 anos no mercado de eventos. Depois de sair da TV, atuou em assessoria de comunicação corporativas na Cores Comunicação, prestando serviço para o Grupo Mateus, Estácio São Luís, Apvida Saúde, Ômega Energia Eólica, Rio Anil Shopping, Cirela, Agência FSB Gerenciamento de Crise, Mobiliza São Luís, Sebrae, Feira do Empreendedor, Sebrae, entre diversos outros clientes e projetos, eventos e ações pontuais. Atualmente está na Ascom, da DPE Maranhão. E ainda é mãe de 3 filhos. Meu Deus. 3 seres humanos para orientar nessa vida, transformar em humanos melhores do que eu. E Dalva, você já pensou a imagem que você passa para uma mãe dentro de casa com 3 filhos e mesmo assim você fez isso aqui tudo e trabalha? É desafiador. Betinho, não foram poucas as vezes em que eu repensei todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas. Mas eu sempre tive uma certeza que balizou todas essas decisões que vez ou outra apareciam e tentavam me balançar, me machucavam. Noites e noites eu dormi chorando, mas acordei melhor. E essa certeza era a de que eu amava trabalhar e de que eu amava ver o que eu sei fazer, o que eu amo fazer é capaz de provocar na realidade, na sociedade. Desde muito cedinho eu comecei a trabalhar. Você brincou dizendo, falar de anos, porque, né? Não, porque em um dado aqui, 19 anos de mercado. No mercado de eventos. Mas eu amo frisar isso, sabe por quê? Porque muito cedo eu notei o valor do dinheiro. Eu gostaria de ter a liberdade de ir com o meu dinheirinho. Sim. Então, eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar com eventos.
Esses eventos eram muito fortes em São Luís, com poucas empresas que tinham casas, como a Real Promoções e Treinamento. Sim. A Real era no Monte Castelo, nessa época. Depois mudou, foi para a Avenida São Luís de França. E ali eu vi as primeiras oportunidades de trabalhar com evento, como fazendo recepção. Então estava eu na porta de casamentos, recebendo os convidados, nas formaturas. Nossa, eu trabalhei em muitas formaturas, ajudando, integrando a equipe dos cerimoniais que existiam naquela época, que também eram menos numerosos, havia menos empresas de cerimonial. E aí aconteceu algo que é muito marcante na minha decisão pelo jornalismo por causa dos eventos. No ano de 2004, professor Coelho Neto, da UFMA, realizava um congresso anual chamado Congresso de Jornalistas e Radialistas do Maranhão. Naquele ano, eu já estudava letras. A minha opção no ensino médio tinha sido por letras, fiz letras na UEMA, foi minha opção na UEMA, minha opção na UFMA, e eu fui experimentar as duas universidades. Acaba que na UFMA eu encontrei um cenário de muitas paralisações, isso mexeu muito com o meu desejo de estar na universidade, mas na UEMA eu encontrei um cenário oposto. Tudo funcionando muito bem naquela época, com pessoas maravilhosas. Então eu fui estudar letras e estava muito bem estudando letras, mas fazendo meu dinheirinho nos eventos, fim de semana. Isso com 16 anos. Com 16 anos, 16 para 17 anos. Não, aí já tinha passado um pouquinho. Eu comecei com 16, uns 3 anos depois, eu já estava fazendo letras, já tinha saído do ensino médio, e então aconteceu o que eu vou contar aqui agora. Pode falar. Professor Coelho Neto realiza o Congresso de Jornalistas e Radialistas do Maranhão e contrata como cerimonialista Gisela Diniz, que naquela época também trabalhava na Real Promoções, onde eu fazia lá os meus extras, olha, não era extra, era o único trabalho no fim de semana, para ser o cerimonial do congresso. Gisela me chama e diz: Dalva, eu tenho uma atribuição muito diferente para ti nesse evento. Nesse evento eu vou precisar que você seja uma anfitriã para o professor Raimundo Coelho. Professor Raimundo Coelho, que naquela época a Dalva não conhecia, tinha sido o primeiro dono da TV Difusora. Foi a pessoa que tomou conta daquilo tudo quando a Difusora era afiliada à TV Globo. Foi um desbravador, era um pioneiro. E eu fui ciceronear o professor Raimundo. Então, conversando com ele e vendo a magia, os jornalistas ali no meio e as pessoas que eu via na TV dando as informações, ou seja, do meu convívio ali perto de mim, aquilo foi tão contagiante que eu não tive nenhuma dúvida de que o jornalismo estava me chamando com força. Mas aí você mudou de curso ou concluiu letras ainda? Eu concluí letras na UEMA. E depois se apaixonou pelo jornalismo. E aí fui fazer jornalismo, já no ano de 2006. 2006. Tem uma passagem aqui que você já começou a ter contato também com um programa de TV, fazendo merchan de um suco. Que história é essa? Exatamente. O jornalismo foi lá, me fisgou naquele momento e eu fui estudar jornalismo. No primeiro período, eu fui fazer uma visita à TV Difusora, na época, e estava sendo exibido no momento da minha visita o programa Maranhão TV, do querido Zé Raimundo Rodrigues. Naquele momento eu acabei me apresentando, dizendo que eu era estudante de jornalismo, e ele fixou aquela informação. Dias depois, minha mãe estava comigo, nessa ocasião, na visita. Ela tinha ido buscar informação sobre espaço para divulgar um festejo no interior, e eu fui com ela porque eu amava estar naquele ambiente. Mas naquela ocasião eu tinha dito, né? Eu sou estudante de jornalismo, primeiro período. Caloura, total caloura. Já estava dando carteirada. Mas eu já estava me lançando, porque eu sabia que cada pessoa que eu encontrasse era uma porta. Então ele fixou essa informação. E aí um dia, umas 2 semanas depois desse encontro, o telefone da minha mãe toca. Era Zé Raimundo, dizendo que tinha uma oportunidade para a filha dela, que queria falar comigo. Nessa ocasião eu estava ainda dormindo, era por volta de 8, 9 horas da manhã. Eu ia dormir muito tarde, porque eu estudava de noite, ia até de madrugada. E 8 da manhã, claramente, eu estava dormindo.
E minha mãe foi lá me balançar. Dalva, acorda! Acorda, tem uma oportunidade, tu vai trabalhar com Zé Raimundo Rodrigues. Sucesso. E aí eu fiquei meio, mamãe, mas como assim? Ele te ligou? O que não tô entendendo. É, minha filha, ele disse que a gente tem até 11h30 da manhã pra chegar lá na TV Difusora. Que o programa dele Você ia não sabia lá. nem o que ia fazer. O que ia fazer? Nunca, jamais. Isso, lembra? 9 da manhã. Tinha até 11h30. Eu estava acordando. Então, eu acordei, tomei banho, pus uma roupa e fui. Chegamos dentro do horário que ele estabeleceu. Cheguem até 11h30, pois até 11h30 nós estávamos lá. Betinho, em questão assim de 10 minutos, me colocaram uma camisa com a marca de um suco, que era o suco toda hora. Caiu de paraquedas, literalmente. Suco toda hora. Mas não era só a blusa, tinha também um bonezinho vermelho. E na camisa, como o suco tinha propriedades energéticas, ainda tinha um preservativo masculino, uma camisinha grudada assim na camisa. E só me disseram os sabores do suco. E aí Zé Raimundo sempre foi... Mas espera, ele ia falar do merchan ou você que ia falar do merchan? A proposta era ele me chamar pra eu apresentar o suco ali ao vivo. Nossa! Ao vivaço, como diz Paulinha Lobão. E então estava ali eu entre sair correndo, que era o que a minha razão dizia, gritava pra eu fazer. Sai, tu não tá preparada, tu nunca olhou pra uma câmera. Ou dizer, quer saber de uma coisa? É a minha chance. Eu vou trabalhar na televisão. Já tô aqui. Tô aqui, papai. Ninguém me conhece, se der tudo errado. Pelo menos eu tentei. E acaba que deu tudo errado mesmo naquele dia, porque havia 3 câmeras na frente, eu não sabia pra qual olhar, então eu olhei pra uma, escolhi uma, mirei nela. E não era ela. A minha imagem, que era ao vivo, era outra. Era outro ângulo. Mas foi melhorando. Foi melhorando. E durante um mês eu fui todos os dias pra TV Difusora fazer o merchan ao vivo do suco toda hora. Porque o contrato que Zé Raimundo tinha com a distribuidora do suco era de um mês. 30 dias. Terminou esse período de 30 dias, eu já tava pegando o gosto da coisa do merchan e lá conversando, e nesse momento o Zé Raimundo começou a me chamar de Estrela. Quando ele ia me chamar, ele fazia brincadeira por causa do meu nome, Estrela Dalva, e ele dizia, o que a Estrela traz hoje? E isso pegou durante um tempo. Virou um bordão. Virou um bordão. Terminou esse período de 30 dias, ele disse, Estrela, tem mais um cliente para um novo merchan. Pina pré-moldados Pina. Vambora! Mais 30 dias. Fizemos. Terminou esse um mês de Pina. O programa de Zé Raimundo era um programa independente dentro da TV. Eu já estava por lá. Acabei topando pelos corredores com o então diretor de jornalismo da TV Difusora, que era na época o Kim Lopes. Sim. E ele então perguntou, você tá em que período? Eu falei, olha, eu tô indo pro segundo. Eu já nem queria dizer que eu estava no primeiro. Eu já dizia que eu estava indo para o segundo, sabe? E aí ele disse, não quer... estagiar no jornalismo mesmo? Porque o programa do Zé é entretenimento, cultura. Nossa, mas olha o que eu estou observando. E isso serve muito para quem está entrando no mercado de trabalho hoje. Sim. Ainda serve. Não foi só uma oportunidade que você agarrou. Foi você se colocar num meio aonde você já queria estar futuramente e começar um networking, que de fato é isso que faz, né? As nossas oportunidades surgem. As nossas oportunidades surgirem. E a partir daí, mesmo no primeiro período, já surgiu um convite. Isso é motivo de muita alegria quando eu olho para trás e eu consigo sentir uma alegria, Betinho, capaz de trazer à tona tanta gratidão. Eu sinto tanta gratidão pelos passos, pelas pessoas com quem eu topei, que eu fico emocionada. Quando o Kim Lopes me ofereceu a chance de estagiar lá, eu vou voltar aqui, eu vou voltar uma casinha. Sim. Quando eu fui aceitar a história do merchan, uma grande referência na minha vida profissional sempre foi Fátima Bernardes, sempre foi. Sou fã mesmo de mandar mensagem privada no Instagram dela, me confidenciando, ela nunca leu, talvez nunca vá ler, mas as mensagens estão lá. E eu ficava pensando e dizia muito, confidenciava muito com mamãe. E eu, mamãe, eu não imagino Fátima Bernardes começando com merchan.
Será que eu já vou começar toda errada? E aí, mamãe também muito motivadora, uma mulher muito forte, de muita inspiração na minha vida, dizia, tu tem que fazer a tua história. Exato. Vai, experimenta, não é a Fátima Bernardes, é tu. Pronto, aquilo ali foi uma virada de chave muito forte. E aí, eu fui pro setor de jornalismo fazer esse estágio. Betinho, a TV Difusora contava nesse momento com poucos profissionais, de modo que eu estagiava, mas já estava com a incumbência de ir para uma cobertura. Eu lembro até hoje, e sofro toda vez que eu lembro, da primeira reportagem que eu fiz na minha vida. Você só foi pegando porrada. Foi. No primeiro... Porque foi. Olha só, você já pegou de cara um ao vivo. Ao vivaço. Aí você entra pro jornalismo já para começar a fazer matéria no primeiro período. Exato. Eu não sabia o que era off. Fazer matéria, aqui para quem nos acompanha, né? Quando a gente vai fazer uma reportagem para TV, a gente tem que pensar uns elementos. O off, que é o texto que a gente vai ler para que as imagens captadas cubram, ilustrem essa reportagem. A passagem, que é quando a gente aparece no vídeo dando uma informação, acrescentando, lá. E a sonora, que é um trecho de entrevista, a gente extrai para completar a informação. Eu não sabia o que era isso. Eu só tinha teoria na cabeça. Nunca. Eu realmente não sabia para que lado ia. E naquele momento, um grande professor para mim foi o cinegrafista da TV Difusora, que com a experiência dos colegas com quem ele já tinha trabalhado, ia me dizendo o que fazer e o que não fazer. Minha primeira pauta da vida na TV Difusora foi o Festival Guarnicê de Cinema. O encerramento do festival, com convidados do Brasil inteiro. Sabe assim, eu estava muito encantada, mas muito receosa e eu queria dar o meu melhor. Betinho, eu não sabia escrever o off. E não tinha cabine de gravação para que o cinegrafista fosse embora e depois que eu terminasse qualquer texto que eu tivesse para fazer, eu fosse gravar. Ele ficou comigo até 1h30, 2h da madrugada, para eu parir um texto que fosse um off. Aí eu me perguntava, como é que eu vou saber as imagens que ele fez se ele estava para um lado e eu estava para outro? Como é que eu vou puxar as sonoras das entrevistas que eu fiz? Aí eu tive uma brilhante ideia. Peguei a pauta que a produção tinha deixado para mim. E aí, quando a gente não tem noção, a gente cria noções ali na hora. Então eu peguei a pauta. E a pauta trazia todas as informações do Festival Guarnicê de Cinema. Meu olhar parou no penúltimo ou no último parágrafo, porque tinha palavras muito fortes nele. Eu lembro das palavras. Patrocínio da Petrobras. Eu falei que isso é importante. Patrocínio da Petrobras. Petrobras é uma empresa multinacional, tá aqui sediada no Brasil. Isso aqui é muito relevante. Pois, Betinho, como foi que eu comecei o texto da minha primeira matéria? Lógico. Já validando a importância do evento. No dia seguinte, quando a matéria foi ao ar, expectativa, todo mundo na redação esperando a matéria da estreante, da jornalista, estudante lá, caloura. E aí eu começo. O Festival Guarnicê de Cinema tem patrocínio da Petrobras. Ainda dei Que beleza. uma entonação diferentona. E aí as pessoas às vezes dizem, Dalva, mas foi ao ar desse jeito? Foi, porque tinha um editor de imagem para cortar o que ele recebia. Ele montava o que ele recebia, não era um editor de texto. Que propaganda gratuita para Petrobras na época. Pois é, e aí foi ao ar. Hoje, gente... Criou uma crise com os outros patrocinadores, inclusive. Provavelmente, mas são coisas que acontecem. Sim. E eu tinha, naquele momento, eu posso me dar ao luxo de dizer que eu tinha licença poética de ser caloura. Joga desculpa pro curso, gente, eu tô quase no segundo período. Calma. É verdade, é por aí. Não, no caso, são quantos anos já de jornalismo? No jornalismo, eu comecei em 2006, porque eu estava no primeiro período. Sim. 2006 para cá são quase 20 anos, né? São 17 anos. Sim. Estamos em 2023.
Mas de formação em jornalismo, aí a gente conta 3 anos menos, porque eu comecei a trabalhar antes, né? Bem antes de me formar, como eu tô comentando aqui com vocês, foi no primeiro período. Já foi pra guerra antes do diploma, literalmente. Eu passei na TV Difusora, lá no jornalismo, depois de 3 meses estagiando, eu fui efetivada, ganhando um salário profissional e estando no segundo período. Aí eu já estava no segundo, mas assim, eu fui efetivada numa função, eu me dediquei a aprender, eu colava nos colegas da redação, me ensina como faz. Pegava fita VHS no videocassete, botava a fita VHS na hora que começava o Jornal Nacional, para decupar depois o texto dos repórteres do Jornal Nacional. Eu queria saber como eles escreviam, como eles chamavam. Referência, né? Eu queria copiar, eu queria replicar, eu queria, sabe assim, realmente fazer o melhor. E eu fui fazendo. Então, 3 meses depois, deu certo. Virou, inclusive, referência pra turma, né? Naquela época, a minha turma achava que era o máximo eu fazer o que eu fazia, né? Meus colegas de turma e tudo. Porque você já estava ali no segundo período, já estava atuando e você virou referência para quem estava nas cadeiras do lado aqui durante a aula. Meus colegas realmente tinham um carinho muito grande por mim. Imagina. E aí, fui efetivada. 9 meses passei na TV Difusora, surgiu a oportunidade na TV Mirante. Fui para a TV Mirante em 2007. E aí começa uma etapa linda da minha vida. A TV Mirante, ela tá no meu álbum de fotografias de família. Sim. Eu conheci o meu marido, pai dos meus filhos, na TV Mirante. Ele trabalha no setor comercial até hoje, tá há bastante tempo lá. E no dia de defender a minha monografia, eu já estava na Mirante e eu estava começando o namoro com meu marido. Tava no primeiro mês. E ele apareceu lá no dia da defesa da monografia. Eu fiquei muito nervosa. Começando o relacionamento. Já foi para validar o apoio. Já foi para validar, foi muito importante aquele momento. E aí sim, defendi a monografia. Na minha bancada de avaliação tinha meu orientador, claro, professor Carlos Eric, jornalista maravilhoso, incrível. Tinha Soares Júnior, que já era meu colega na TV Mirante. E Cristiane Moraes, que tinha passado pela Mirante, já tinha passado por várias experiências interessantes e estava dando aulas na faculdade. Tem vários professores que nós tivemos, né? Na verdade eu fiz direito, tá? Por incrível que pareça. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em 2002 com várias pessoas que são professores, inclusive, mas hoje são colegas de trabalho, fazem parte do nosso meio, assim, a gente trabalha e convive no dia a dia. Mas esse relato que você falou, né, lá atrás você era aluna e hoje você é colega de trabalho, isso é bem recorrente aqui em São Luís, é bem legal também. E isso é um ponto de atenção que eu aproveito para chamar, de quem está começando, quem está estudando. Porque às vezes a gente não se importa com a maneira como a gente olha quem está ao lado. A gente não se importa em ajudar. Exatamente. A gente está querendo concorrer a todo custo, competir. A gente não dá a mão. Se a gente aprende, a gente quer ficar com aquele conhecimento e não democratiza, não compartilha. Mas ali na sala de aula, tanto os seus colegas quanto os seus professores vão se encontrar com você no mercado de trabalho. E o que eles levam de imagem da tua jornada vai pesar muito nas decisões sobre te ter ou não em determinada equipe. Nossa, e assim, esse network, assim, digamos que em uma faculdade tenha lá, sei lá, 10, 20 salas de jornalismo, um exemplo. Você está em uma delas. Então, quando esses alunos profissionais forem para o mercado, eles de fato vão ser o teu network. Então, todo aquele relacionamento que você faz no período de faculdade, não só entre alunos, mas com os professores, vão ser os caras que você vai encontrar pela vida inteira. Isso. A não ser que você mude de cidade, aí é uma outra questão. Mas, continuando aqui, assim, dentro da comunicação hoje em São Luís, eu me assustei um dia vendo uma foto antiga, eu acho que num dos primeiros cursos de jornalismo, os alunos que se formaram nessa turma, tem vários hoje que são donos de agência de publicidade, outros são secretários de Estado, então, eles continuam aqui, cresceram no meio e continuam em São Luís. E assim, quem era você dentro da sala de aula com esses caras, né?
Verdade. E uma coisa interessante que me fez lembrar agora a tua fala é que na minha sala já tinha pessoas que atuavam há muito tempo. Na minha turma, um exemplo era Marco Aurélio Dessa. Na época que estava começando a história dos blogs em São Luís, blogs de opinião política, blog investigativo e tudo mais, Marco Dessa já era um nome que despontava no Grupo Mirante. Eram os blogs do jornal Estado. E aí, de repente, eu olho para aquele homem falante que toda vez que ia começar uma pré-eleção, a turma inteira se calava para escutar porque ele falava com muita propriedade. Os professores admiravam o Marco falar, né? E já ter a oportunidade de fazer um relacionamento legal com uma pessoa que está há tanto tempo era algo imperdível. Isso não tem preço, na verdade. Não tem preço, verdade. Assim, dentro do jornalismo, né, e todas as transformações que você já passou no jornalismo, com toda a polêmica, isso já vem de anos, né, com relação ao diploma de jornalismo, como é que você vê o mercado hoje? Assim, aquele profissional, aquele aluno que ele está cursando jornalismo, diante dessas informações, é um fator importante na questão da valorização do jornalista, essa questão do diploma, ou hoje é uma coisa assim, existem os jornalistas sem diploma ou com diploma? Como é que funciona isso para o mercado? Betinho, todo profissional que queira ser valorizado pelo mercado precisa investir em si. E o melhor investimento é em conhecimento, em reciclagem, em aprendizado. O diploma é essencial porque todas as empresas sérias que eu conheço de comunicação contratam jornalistas profissionais, não amadores. Sim. E aí, quando eu me refiro a jornalistas profissionais, são profissionais certificados por instituições de ensino. Esse conhecimento técnico e teórico que é repassado em sala de aula, às vezes, quando a gente chega no mercado, se pergunta se aquilo que a gente aprendeu de fato tem efetividade para determinadas situações. Mas é um conhecimento base. Quando ele chega a nós, a gente precisa saber como usar. Ora, a gente estuda ética, a gente estuda filosofia, a gente estuda psicologia, tudo dentro do jornalismo. Para quê? Se na hora eu quero saber fazer um texto, se eu quero saber como captar uma imagem bacana, ok, isso um técnico sem a certificação, sem o diploma do ensino superior, ele consegue fazer. Mas o profissional que tem o diploma, ele sai, ele aparece, ele tem destaque quando ele usa todo aquele conhecimento base para decidir por que, por exemplo, usar essa imagem, não aquela, independente do ângulo. Por que usar esse texto, por que usar aquela entrevista, o que não fazer, o que evitar, quais são as implicações, quais são as consequências, o que dizem os que vieram antes de mim, o que traz a história da comunicação sobre fatos como esse. Se eu não conheço a história da minha profissão, que é algo que a faculdade me dá, eu muito provavelmente não estarei no destino dessa profissão também, eu vou ser atropelada. Existe diferença no mercado com relação a valor salarial daquele jornalista técnico, como você colocou, para aquele que tem um diploma superior, de curso superior? Sim, existe. Até pegando como exemplo a instituição onde eu trabalho hoje. Você pode até saber fazer tudo o que, de repente, um jornalista com diploma sabe fazer. Mas você não vai ter a gratificação do ensino superior se você não tiver o ensino superior. Seu salário automaticamente vai ser mais baixo. As instituições públicas levam isso em consideração na hora de contratar seus profissionais. É tanto que existe o técnico e o analista. E aí a gente tem as classes salariais. Na comunicação da Defensoria Pública, todos nós temos o diploma de ensino superior. Tanto porque a instituição preza e valoriza os profissionais, quanto porque existe uma melhor remuneração para quem tem o diploma. Logo, qualidade de vida. Pessoas com melhor qualidade de vida produzem mais e melhor. É uma lógica que às vezes se atropela, mas... Eu acho que é um pouco do Brasil isso, sabia? Assim, como eu tenho esse conhecimento fora do Brasil também de como funcionam as instituições com relação ao profissional, eu vejo que essa valorização é não só da parte de jornalismo, mas de outras funções também. Sim. Eles valorizam muito essa questão da qualidade de vida, porque sabe que se você, profissional, funcionário, colaborador,
tem uma boa qualidade de vida, ganha razoavelmente bem para dar um padrão de vida melhor para tua família, isso repercute no profissional que você é dentro da empresa. Exatamente. Faz todo sentido. E a gente sentiu isso muito forte naqueles fatídicos anos de pandemia. Em 2020, em 2021, que pareceu tudo um ano só, a gente se viu trabalhando dentro de casa. E muitas vezes foi inviável. Mas a gente tinha que fazer de qualquer maneira. Sim. Eu estava transitando. Eu fui para a Defensoria Pública em 2020, no meio da pandemia. Quando eu cheguei, as pessoas nem se viam. Eu conheci as pessoas lá de máscara. Quando elas tiraram, eu não sabia mais quem era quem. Sim. Mas a gente enxergou que era possível, por exemplo, focar na entrega, focar no resultado e não em regras de organizacionais, sim, como, por exemplo, pontualmente às 8 você tem que estar aqui. Pontualmente às 17 você tem que sair. Mas a entrega passou a ser o mais esperado, o mais valorizado, o resultado concreto, a efetividade do trabalho dos colaboradores. Não é à toa que tem muitas empresas que não voltou ao formato, né, normal. Abandonou. As pessoas continuam ficaram em home completamente. E funciona. E funciona muito bem. Conheço muitos casos que deram muito certo. Para algumas outras profissões é um pouquinho mais difícil, mas a gente passou por isso e viu que era viável. Era possível. Não, mas é possível, sim. Eu vou pedir para o David rodar um vídeo agora, que é um resumo das multifacetas do teu trabalho, e aí depois a gente comenta sobre esses momentos e esses vídeos que ele vai rodar. Maravilha. Pode ver pra gente aí, David? Oi, Roberto, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para Janaína também. Eu tava com saudade de participar do Bom Dia Mirante e que bom que eu vim participar hoje num dia em que um fenômeno super bonito de se ver acontece. É exatamente o que você falou, a maré de Cisígia. Essa maré, nossa, que é tão super quanto a lua da noite passada. E esse mega bolo muito mais magra. Cerca de 150 profissionais. Esse é o trabalho de padarias da cidade abraçaram a ideia. De reportagem. É um compilado aí de momentos em que eu fui gravar reportagens. Esses daqui são a preparação do bolo do aniversário de 400 anos de São Luís. 2012. Oi, Giovanni, boa noite. O semáforo voltou a funcionar assim, olha, e daqui dá pra ver que o trânsito começou a fluir melhor. Um ao vivo, mais rápido. É mais difícil ao vivo? No começo porque você tem a pressão de fazer, transmitir o que tem que ser transmitido e tem um tempo limite para aquilo, você não tem que pensar muito, então vai exercitando, só que aí, quanto mais você pratica, mais você gosta. E chegou um momento em que eu já preferia fazer ao vivo, a fazer reportagens gravadas. Essa reportagem eu acho que foi a mais triste da minha vida. Antes de entrar ao vivo aí, isso aí é um ao vivo, né? Antes de entrar ao vivo aí eu chorei muito, eu tava inconsolável. E meus colegas de equipe precisaram me amparar mesmo. Eu sentei no chão, eu estava trabalhando num fim de semana qualquer, era plantão. E tinham me dito que havia um acidente na descida da Praia do Araçagi. Sim. Corremos para lá, é factual. Então, para o que tá fazendo e vai pro factual. E quando a gente chega lá, a primeira cena que eu vi, eu já era mãe aí, isso pesa. A primeira cena que eu vi foram os corpos de 3 crianças na calçada. E ali eu já peguei o impacto. Eram 3 crianças, elas estavam de bruço, outra estava... Eu não vou tirar a cena da cabeça, nem sei se consigo. Mas ali eu já peguei o primeiro impacto, né? Então eu fui atrás da história daquele acidente e vi que era um grupo de amigos e família que vinha de Bacabeira ou Rosário para passar um fim de semana de alegria em São Luís. E a alegria foi frustrada pelo acidente, né? 4 pessoas morreram. 3 eram crianças. E foi muito duro. Ali eu senti muito forte a dor de ver aquelas crianças mortas. E para quem acha que não existe um lado humano, né, do profissional que comunica, esse é um bom exemplo, porque pode ser que você esfrie com o tempo, pode ser, mas tem determinadas situações que você continua sendo ser humano e aquele momento ali é difícil você segurar. Como você falou, você recebeu o impacto daquela cena, né, daquela questão, e mesmo assim você tinha que ser profissional depois. Eu tive que passar as informações, mas antes eu
me permitir ser a humana que eu gosto de ser. E eu nunca pedi a Deus nas minhas orações que me preparasse para esse tipo de coisa, porque se tem algo que eu nunca quis e nem quero perder, é o que há de humano dentro de mim. Essa é uma situação que eu acabei comentando, colocando aqui para ilustrar que é difícil fazer reportagem também, quando mexe com as nossas emoções. Mas que isso também pode servir de aprendizado para a gente canalizar e fazer as nossas escolhas e se especializar em determinados temas que nos tragam prazer, por exemplo. E aí eu fui, então, junto com o pessoal lá da TV Mirante, me especializando em matérias de comportamento. Matérias que traziam alegria. Eu não gostava de fazer matéria que abria jornal. Eu gostava de matéria de fechar jornal. Sim. A matéria leve, que deixava as pessoas sorrindo ou pensativas. Eu também gostava de exercitar muito o que eu fiz nessa reportagem bem aqui. Solta pra Cobrar. gente. Eu gostava de cobrar, de dizer assim, por que não tá funcionando? Você era o Douglas Pinto, antigamente. Douglas Pinto e eu entramos juntos na Mirante. Ele já era da Rádio Mirante, aí migrou. E nós nos encontramos entrando ao mesmo tempo. Éramos iniciantes na TV, né? Contemporâneos. Aqui, abandonada, inacabada, já poderia ser há bastante tempo a solução para a falta de vagas aqui na região. Nessa Só para se ter uma ideia, reportagem eu já estava grávida, meu rosto tá mais largo e note a minha voz, eu falo mais pausado, porque eu tava com dificuldade para respirar. Eu sempre falei muito rápido. Se botar o primeiro vídeo lá que eu apareço, ai, tava com saudade do Bom Dia Mirante, vai falando que não para mais. Aqui eu tinha que falar devagar para respirar. 1.332 vagas, 1.332 crianças com o direito de estudar. Não lembro exatamente. Você sempre trabalhou até no limite. Até o limite. Sério? Até o limite. Até o limite. E eu acho que esse momentinho aí é o que fecha, né? Eu já era mãe dos 3, isso foi no ano de 2016. A Mirante estava completando 30 anos. Aí eles fizeram uma série mostrando o lado mãe das mulheres que trabalhavam na Mirante. E esse vídeo ficou muito marcado, porque as pessoas começaram a dizer: como é que eu nunca pensei nisso? Eu também tenho 3 filhos. Que eu brinquei dizendo que eu tinha um filho preferido. Tô vendo tua cara de menina aí. De menina, com 3 crianças. Com 3 crianças, Aí eu dizia, eu tenho um filho preferido. Tenho. O filho preferido é o Vitor. Mas eu também tenho o predileto, que é o Gabriel. E o favorito, que é o Diego. Fechou. Aí acabou sinônimo também. Sim. Não dá mais pra ter filho, porque acabaram-se os sinônimos na língua portuguesa. Mas tu ainda pensa em ter filhos? Eu amo criança. Mas a gente precisa ter responsabilidade afetiva e financeira com as crianças que já existem. Então, pensando por esse aspecto, eu não penso, não. Entre essas várias facetas, né, que você já mostrou, que já atuou e trabalha dentro da comunicação, entre elas, já exercidas que eu vi aí, tem apresentadora de shows. Acabou que foi o que aconteceu também depois de um tempo, viu? Cerimonialista, repórter de rua, âncora de jornal, assessora de comunicação, apresentadora de programa de esportes, repórter em matérias de rede nacional. Meu Deus, o que mais você gosta de fazer? Se tem alguma coisa que eu não falei aqui? Ai, Betinho, tem uma coisa super nova. A gente precisa aprender, né, gente? Porque tudo isso aí, é como você falou, já fez, tem a experiência, tá feito, tá lá na história pra gente contar. Mas tem tudo que ainda há pra fazer. E se eu não estiver preparada pra fazer, eu vou ser atropelada. E eu não quero, eu quero estar no mercado. Então, sim, tem novidades. Qual o desafio de agora? Agora, assim, eu entrei no mercado de assessoria de comunicação há 7 anos, em 2016. Nesse tempo, a assessoria de comunicação mudou muito. E hoje em dia, é praticamente inexistente uma empresa ou um projeto, por exemplo, que precisa dessa assessoria, chegar para você querendo apenas imprensa. O que mais eles querem? Gestão de mídias sociais, que é comunicação, que a gente precisa assimilar, a gente precisa absorver que a rede social não é entretenimento apenas. Ela é comunicação. A gente se alimenta de conteúdo o tempo inteiro. Então, sim, eu hoje ofereço um serviço de assessoria de comunicação com gestão de redes sociais para os clientes que eu atendo.
imagina esse trabalho em tempos de fake news. Em tempos de muita gente falando muita coisa errada. Criando coisas que não que existem. não é da área da comunicação, inventa factóides, inventa mentira, posta mentira. Existe, assim, eu vou deixar para o final sobre essa parte de gestão, de assessoria, porque eu ainda queria entrar num assunto aqui, que você também está apresentando um programa agora na TV Guará. O Negócios na Pauta. Eu entrei na apresentação do Negócios na Pauta no ano de 2021. Como? O programa foi gestado por Amanda Couto, colega jornalista muito querida e admirada. Aqui também. Maravilhosa. Amanda é uma flor. Já foi feito o convite. Pronto. Você está convidando só o melhor, Betinho. Você é muito talentoso. Né? Amanda Couto e Arthur Cabral, que não é jornalista, Arthur é empresário, é engenheiro. Eles então gestaram o Negócios na Pauta para ser um programa, um produto de uma empresa que queria ter esse braço de comunicação aqui no Maranhão. Na época se chamava Comar, hoje é B2O Partners, é um grupo de participações, são várias empresas. Sim. Então ele foi gestado para falar de negócios, movimentar esse cenário e tudo mais. Só que quando chegou no fim daquele ano, Amanda pegou o Covid. Quando ela se afasta, Arthur Cabral, que era o consultor de conteúdo, ainda me fez o convite para estar lá. Fui conversar com ele, vi que o programa não seria inviável diante da rotina que eu já tinha com o trabalho no ambiente público, inclusive, que é a defensoria, e vi que dava para organizar e dar certo. No caso, ele é um programa voltado para empreendedores? É um programa que fala de negócios, sim, de empresas, projetos, profissionais. A gente já falou de tanta coisa, porque tudo é negócio hoje, sim, em dia. Você falou ainda há pouco de fake news, né? Quando se é empreendedor, Betinho, até o advento da fake news cria oportunidade de negócio. Veja que surgiram sites para desmentir fake, sim, news. E isso gera... Na verdade, estruturas gigantescas criadas para poder fazer toda essa validação de informação. Né? A Globo faz isso. É, né? O fact-check. Uma modalidade super nova, mas que funciona e gera... E monetiza, assim. Sim, monetiza-se isso. Contrata pessoas. Exato. Enfim, cria um setor novo dentro da comunicação. Dentro da comunicação. E tem pessoas que são especializadas em investigar fake news para desmenti-las. É mais do que necessário esse trabalho, né? E daí eu acho até que isso só evidencia o valor de um profissional. Sim. De um jornalista profissional, né? Que tem esse olhar apurado, inclusive, para isso. Lá é um programa de entrevistas, É um programa de entrevistas. Daí ele vai ao ar uma vez por semana. Mas você fica só na bancada, você vai pra rua também? Não. Lá a gente não tem reportagens. A gente faz um programa de entrevista. Para começar as entrevistas, a gente exibe um VT, um vídeo, com uma ilustração do tema central. Sim. Hoje, por exemplo, a gente gravou sobre um programa, o programa Canteiro Escola, que é desenvolvido pela prefeitura, com Sinduscom e tudo mais. Recebemos 2 convidados e lá exibimos um VT explicando o que era o programa, é um VT rápido. Aí começa o bate-papo, é um bate-papo que dura em média 30 até 40 minutos e vai ao ar toda terça-feira à noite na TV Guará. Ou seja, continue estudando. Estudando e aprendendo. Para a gente poder entrar nessa parte de assessoria, que inclusive é a parte que eu sou mais curioso, então vou te fazer várias perguntas, né? Mas obviamente, dentro dessas perguntas aqui, a gente vai falar sobre gestão de imagem, né? Questão de gerenciamento de crise. E aí eu já vou começar, para entrar nesse tema, né? Dentro do tema gerenciamento de crise de imagem, né? Primeiro assim, para quem está assistindo agora, que não está entendendo o que eu estou falando, me explica qual é o trabalho desse profissional. Faz um gerenciamento de imagem dentro de uma empresa. Vamos lá. A assessoria de comunicação, ela tem inúmeras possibilidades de atuação. A primeira e mais comum é a assessoria para a construção de uma imagem respeitada, conhecida, reconhecida, valorizada. Toda empresa, toda organização hoje em dia que se preze conta com uma estrutura mínima de assessoria de comunicação.
Esses profissionais ali vão ajudar a construir uma referência, vão ajudar a construir essa imagem que pode ser do zero, ou vão atuar na reconstrução de algumas imagens. Aí quando eu falo de reconstrução, eu já estou mais perto do que vem a ser o gerenciamento de crise. Crise é algo pelo qual todos nós, CPFs e CNPJs, vamos passar na vida. As crises nos colocam de frente para as necessidades de mudança. Ou quando algo sai do que é previsto e aquilo traz uma consequência negativa para a organização ou para aquele profissional, porque tem gerenciamento de crise para a imagem de pessoas. Um exemplo que a gente pode citar é a GK, que fez um trabalho de reconstrução de imagem. Aquilo foi um gerenciamento de crise muito forte. Da mesma maneira que foi um gerenciamento de crise muito forte, por exemplo, o trabalho que o Carrefour fez depois de uma série de notícias negativas na imprensa brasileira e internacional, mas basicamente vamos olhar aqui para o nosso país, depois que vários casos de agressão, de desrespeito aos direitos humanos, inclusive, foram noticiados, né, no Brasil. Então, o gerenciamento de crise vai atuar muito fortemente quando há arranhões na imagem daquelas organizações ou daquelas pessoas. Arranhões na reputação, né? Na reputação, exatamente. É quando tudo está prestes a ruir ou já ruiu. Então, por exemplo, esse trabalho que é feito dentro, porque ele pode ser também um trabalho feito não só numa empresa privada, mas numa pública, ele pode ser num órgão, ele pode ser feito por um marketing político, por um político, né? Sim, político então, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, então ele se aplica em várias áreas. E assim, o trabalho de quem dá essa assessoria, né? Existem medidas que vocês podem adotar para... Como é que eu vou colocar? Evitar? Não é para evitar, é para identificar uma possível crise. Sim, existem. Existe um monitoramento? Como é que funciona isso? Existem. Vamos lá. Na assessoria de comunicação existe uma ferramenta indispensável que nos auxilia nessa identificação. Essa ferramenta se chama Clipping. O Clipping nos fornece tudo aquilo que é comentado nas mídias diversas. Eu estou falando da mídia eletrônica, da mídia impressa, eu estou falando da mídia digital também, que as empresas de clipping evoluíram para captar menções ao seu nome ou ao nome da sua empresa nas redes sociais. Bom, pegou ali, captou. Um exemplo, vou citar um exemplo aqui. Se eu faço o atendimento para uma empresa que presta serviço de distribuição de água e saneamento, e o Clipping acabou de me enviar uma menção no programa de rádio porque um ouvinte mandou um áudio para o apresentador e o apresentador soltou, sem filtro, não tem muito filtro não, é ao vivo. Sim. Ele soltou. Esse cidadão lá que ligou, que mandou um áudio, ele disse, olha, aqui na rua H do conjunto X, o cano estourou. Se eu assessora de comunicação, conto com a ferramenta do Clipping, eu vou receber essa demanda antes da empresa de comunicação, se é que a empresa de comunicação vai fazer contato atrás de algum retorno, e eu vou poder levar isso ao conhecimento dos meus gestores para uma atuação imediata, a fim de solucionar aquele problema. E ali eu já consigo identificar. Tá, mas Dalva, e como se aplica a outros casos? Por exemplo, que ninguém vai ligar para falar de um médico, por exemplo, o que esse médico está fazendo, que ele não concorda, isso não tem muito caráter de prestação de serviço ao público, né? Ok, então aí a gente já vem para outro cenário. Quando a gente vai fazer o trabalho de assessoria, a gente faz um diagnóstico com base na vida daquela pessoa. O que ela fez, o que ela deixou de fazer. Eu preciso conhecer a vida do meu assessorado. Mapear eu preciso saber todas de as tudo. Possibilidades que podem acontecer. Eu preciso saber de tudo ou o máximo possível. Tá, e aí a gente começa com a prevenção. A prevenção da crise é, primeira coisa, eu preciso ser muito eficiente no treinamento de mídia, que não é mais um treinamento clássico para você saber qual roupa usar,
como adotar uma postura elegante para dar uma entrevista. Não tô falando de treinamento de mídia visando... A gente tá falando antes da crise acontecer. Antes da crise. Eu tô preparando para evitar uma crise. Sim. Então eu vou chegar para ele e dizer... Eu vou preparar os piores cenários, porque estando preparado para o pior, ele vai se dar muito bem em qualquer cenário. Perguntas capciosas. Situações que podem ocorrer quando você estiver com um jornalista. Eu quero treinar tudo isso aqui. Se meu assessorado vai dar uma entrevista... É um media training, né? É um media training. Sim. Só que agora a gente faz um social media training. Sim. Porque a gente também pensa na presença digital dessa pessoa. E aí, Betinho, tem gente que tira 10 em tudo. Mas ele vai pro grupo de WhatsApp da família, solta uma pérola, alguém printa e o print é eterno. E ali todo aquele trabalho... É ótimo. O print é eterno. Vai ser a tag já desse comentário agora. Pronto. O print é eterno, gente. E aí o que acontece com esse print que é eterno? Em minutos, ele é capaz de arranhar ou destruir uma imagem que a gente levou anos para construir. Sim. E que queimou energia e que queimou recurso. Então, sim, vamos assimilar que as redes sociais não são espaços de avatares. Eles são espaços de pessoas. Somos nós que estamos ali, não é personagem. A gente não vai construir uma imagem fictícia, a gente precisa ser a mesma pessoa no on e no off. Tudo precisa casar. E isso é muito parte dos treinamentos que as assessorias costumam dar para os seus assessorados. Treinamos, preparamos o meio de campo e aí começa o trabalho em si. Eu vou trazer aqui o exemplo de um gerenciamento de crise 2, que a gente, sim, já precisou fazer. Como empresa de saúde. E saúde é crise o tempo todo, no ambiente público e no ambiente particular. Sim. Porque as pessoas que buscam pelo serviço de saúde, elas já chegam ao ambiente insatisfeitas. Elas não estão bem. E não estando bem, qualquer gotinha de água que caia nesse oceano vai respingar como uma tempestade gigantesca. Se essa pessoa chega ao hospital particular e não é bem tratada, se o plano dela não é aceito, talvez ela nem tenha direito ao uso, se for ver o contrato, porque acabou de entrar e o contrato diz que ainda não pode usar para aquela destinação, mas a pessoa não quer saber, ela quer ser atendida. Sim. E aí ela vai e leva isso como uma denúncia para a imprensa ou leva para a rede social, que é mais fácil. Ela pega o celular, ela pega a câmera, ela grava dizendo onde ela está e ali ela fala o nome da sua empresa. A gente precisa atuar bem rápido. E aqui já fica a primeira, eu não vou te chamar de dica, mas de estratégia que a gente adota para ver aquela fagulha e evitar, sim, que vire um incêndio. A gente vai lá e abraça essa pessoa. A gente não pode se fechar. A gente não pode, enquanto empresa, enquanto organização, achar que aquela pessoa é uma antipática e vamos virar as costas para ela. Não. Corre e abraça essa pessoa. Vai lá e acolhe. Acolhida, ela já vai ficar mais receptiva a qualquer acordo, a qualquer diálogo que você venha a ter com ela enquanto organização. Abraçou, acolheu, agora a gente vai tentar um resgate. A tentativa de resgate, ela tem muito a ver com o encantamento e com o mais sincero pedido de desculpas. Sim. As organizações não podem achar que não devem pedir desculpas. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a crise aconteceu, como você falou, né? A crise, ela já está estabelecida. Então, o trabalho de quem dá essa assessoria, né? Depois que a crise acontece, existe um passo a passo de não só validação das informações dessa crise, para poder ter uma administração mais correta, né? Vou dar um exemplo factível aqui. Digamos que você está assessorando uma empresa que, de repente, 1.000 funcionários entram em greve. Sim. Eu já estive nessa situação. Já. Então vai ser ótimo o exemplo. Já sim. Então, 1.000 funcionários estão em greve. E aí, esses funcionários são importantes para determinada parte da sociedade, ou na entrega de um produto, ou uma greve de ônibus. Vamos colocar uma greve de ônibus. Pronto. Que geralmente se cria um caos na cidade.
Depois que acontece a crise, existe um passo a passo a ser trabalhado pela assessoria ou cada caso tem que ser tratado de maneiras diferentes? Personalizada. Tem que ser personalizado? As duas coisas. Por quê? Porque a gente, quando está pensando em gerenciamento de crise, a gente precisa olhar para dentro e para fora. Eu não posso me preocupar só com aquilo que eu comunico e não me preocupar se isso é sustentado, se isso é real, se isso é efetivo, porque é aquele velho ditado baseado no sábio senso popular, sabedoria popular. Mentira tem perna curta. Eu não posso criar uma imagem que não seja verdadeira. Eu preciso ser dentro dos limites daquilo que eu posso tornar público. Uma greve de ônibus é uma crise muito grande de motoristas, de rodoviários. É uma crise muito grande para o setor público, para o município, que é quem tem a competência pelo serviço. Sim. Os empresários têm a imagem arranhada, porque eles sempre são colocados assim, existe uma dicotomia. De um lado está o empregado que quer direitos e na imagem posta de uma situação de greve, do outro lado está o patrão que não quer ceder, que só quer o lucro. Sim. Tá? Gente, isso aqui que eu tô falando não é uma realidade. Eu estou falando o que é a leitura das pessoas. Sim. As pessoas, em geral, senso comum, massa. A gente tá falando mídia de massa. Quando essa informação chega, ela é lida dessa maneira. De um lado, tem o pessoal que precisa e nunca é atendido. E do outro lado, tem os empresários que só querem o lucro. E aí, a entrevista que entra na reportagem é de alguém dizendo que não investem nos ônibus, olha o ônibus quebrado, passagem aumentando. Enfim, é um clássico, né? Sim. As empresas, elas precisam sim cuidar disso internamente para que essa não seja uma versão dita todas as vezes em que uma greve acaba acontecendo. Sim. Precisa cuidar, precisa evitar, precisa ficar atento ao que os rodoviários estão pedindo, porque quando eles... Então, mas para evitar um tipo de situação dessa, quando você fala em comunicação interna, é aquela comunicação que vem do patrão para os funcionários ou é mais voltado mesmo para o setor de RH, que está preocupado com o dia a dia, tal, gente, não vamos fazer greve, ou é com esse controle mais de calma, vamos resolver? Como é que funciona essa comunicação interna assim, dentro da empresa? A assessoria de comunicação, ela precisa muito andar de mãos dadas com todos os outros setores, claro, mas especialmente com outros dois, o jurídico e o RH. Sim. O setor de pessoal em algumas organizações, né? O jurídico porque vai nortear aquilo que é possível fazer e aquilo que é melhor não fazer porque pode ter sanção, consequências negativas. Sim. O RH porque é quem tem competência, habilitação para lidar com pessoas. Se eu fizer isso, eu consigo isso. Se eu não fizer isso, esse colaborador faz isso. Então, o RH tem essa competência. E a comunicação, porque vai saber como a opinião pública vai ler o que os juntos, com, claro, o aval da gestão, do gestor, do empresário, enfim, da diretoria, da administração, vão juntos chancelar. E aí é importante dizer, Betinho, que sempre que você estiver assessorando, colega jornalista, uma empresa, enfim, uma organização, já estabeleça com a sua chefia, o presidente da empresa, a diretoria, enfim, estabeleça um comitê de crise. Porque diante de uma crise que está prestes a eclodir, ou que já se estabeleceu, as pessoas do comitê serão chamadas imediatamente para agir o mais rápido possível. A ação tem que ser muito rápida. Agora eu vou trazer um exemplo aqui do ambiente da iniciativa privada, né? Sim. Eu tive a oportunidade de atuar especificamente no gerenciamento de crise da Cyrela há alguns anos, aqui em São Luís, quando alguns prédios construídos por ela apresentaram Eu lembro desse caso. alguns problemas estruturais. E aí os condôminos foram à justiça, né? Havia todo um apelo, inclusive, por outros órgãos na época, eu lembro muito bem do PROCON em cima. E a gente foi chamado para ser um braço de atuação da agência responsável pela conta da Cyrela para o gerenciamento de crise,
que é a agência FSB, uma das maiores do Brasil, tem sede aqui no Brasil, mas tem escritório fora também, nos Estados Unidos, é grandiosa. A FSB, então, contratou a gente, na Cores, para ser o braço dela aqui no Maranhão com a Cirela, no tete-a-tete, indo pro fórum, conversa com o juiz. Então, assim, ali a gente estava, claro, para atender a imprensa, para passar informações, mas também para fazer relacionamento, para ver junto aos principais stakeholders, os principais atores envolvidos em todo aquele processo, o que era mais interessante fazer para, primeiro, atender aos principais interessados, que eram os condôminos. Eles tinham uma demanda que era urgente, era a vida deles, era o investimento deles, era a felicidade deles que estava frustrada, porque o lar não estava disponível para habitação, né? Sim. Durante um tempo. Então era algo muito delicado. A primeira coisa... E eu lembro que o gerenciamento dessa crise em específico, ela também gerou, assim, eu acho que foi um andar, um prédio inteiro que as pessoas tiveram que se mudar. A empresa teve que pagar durante um período... Os aluguéis. Sim. Mas imagina, esse deslocamento das famílias, a dor de cabeça... Tudo gera transtorno. O transtorno. Tudo gera transtorno. E aí é importante a gente dizer, vamos alinhar aqui as nossas expectativas. O gerenciamento de crise não vai evitar danos, ele vai diminuir danos, ele vai reduzir danos. Sim. Não vai evitar. Nunca evita. Lá na frente tem uma pergunta que, inclusive, que eu vou fazer para você sobre essa questão. Quando, de fato... Não vou fazer agora. Vou deixar essa por último. Tá bom. Eu vou aproveitar essa questão que você gerenciou essa crise, que, por exemplo, vocês tiveram que conversar com muitos moradores. Muita gente, fora a imprensa. Uhum. Para quem está nesse núcleo de gerenciamento de crise, como funciona o controle de narrativa nesse gerenciamento de crise e como criar um canal único para divulgar as informações, para que essas informações não cheguem distorcidas para a população em tempos de rede social. Perfeito, porque esse gerenciamento aqui que eu citei da Cirela, por exemplo, ele estava bem presente já nas redes sociais, as pessoas falavam as suas insatisfações, muitos gravavam vídeos e alimentavam aquilo, as coisas viralizavam. Mas a gente tinha algo que é essencial quando você contrata, gente, um assessor de comunicação para gerenciar uma crise ou para cuidar da sua imagem, e aí a crise vem. Sim. Disponibilidade, eu digo até afetiva. A gente se envolve, a gente sofre, a gente tem palpitação, o coração acelera quando o nome da empresa é falado e às vezes em rede nacional. Parece que estão tirando sua roupa e você está exposto. Dá vergonha, dá medo. Tudo isso faz parte aí do que a gente sente enquanto assessor. Mas a gente chega e diz assim, ok, eu estou sentindo isso porque eu tenho um grande desafio e para superar esse desafio, agora a gente vai lá fazer o quê? O trabalho de relacionamento, visitando os colegas da imprensa que estão noticiando esse caso e mostrando para esses colegas que a gente está disponível, que eles não precisam fazer, por exemplo, nenhuma matéria sem incluir o que a gente tem a dizer. A gente está tão disponível que a gente quer colaborar com tudo. E aí o que aconteceu com esse gerenciamento é que praticamente nenhuma emissora deu a reportagem, exibiu a reportagem sem incluir a versão da empresa. Exatamente. Quando eu falo oficial, assim, é só para o pessoal entender. Não é que a versão da empresa vai ser a oficial. É porque com essa equipe trabalhando, sempre validando informação e vendo o que de fato é verdade, o que é mentira dentro das redes sociais, é feito um filtro. Uhum. E dentro desse filtro que é feito, porque obviamente que existe muita gente satisfeita e exagerando, né, aumentando algo que é pequeno para transformar em algo muito maior. Sim. Às vezes por interesses. Sim. A gente sabe o que acontece e é do ser humano isso, interesse financeiro. Sim. Mas você criar um canal único de comunicação, quando eu coloco na mesa isso, você também, o profissional, ele tem um relacionamento com o mercado, rádio, TV, jornais, blogs, né, redes sociais,
para que, olha, antes de você postar, só para quem, eu estou sendo bem exemplificativo, só para o pessoal que não sabe como funciona entender. Isso. Antes de você fazer uma matéria, né, cara, ouve a gente para saber se isso é verdade, ou seja, tipo assim, saiu um vídeo de um morador falando isso. Cara, consulta a gente, porque a gente já foi lá, a gente é interlocutor dessa empresa, a gente trabalhou nessa informação e não é bem assim. Então, vamos aqui para a realidade, tudo tal, porque a gente cai naquela história da fake news novamente. E aí, Betinho, eu vou trazer outro elemento que é muito importante para quem trabalha com assessoria de comunicação. É ser uma fonte confiável. Sim. E isso acontece muito antes da crise. Isso acontece quando você faz, por exemplo, sugestões de pauta que realmente tenham interesse público. Isso acontece quando você ajuda o profissional que está lá nas redações, quando ele te liga desesperado porque ele precisa fechar uma pauta amanhã de manhã. E aí ele te liga, consegue para mim uma pessoa que fale sobre essa pesquisa que acabou de sair do IBGE. Aí você corre atrás de um porta-voz dentre os seus assessorados que seja capaz de comentar aquilo. Mais uma vez, relacionamentos. Relacionamento. E aí o que acontece? Quando essa pessoa te pede algo e você não consegue, tudo bem, seja sincero. Cara, que lamento. Infelizmente, com o coração partido, eu não consigo te ajudar dessa vez. Me perdoa. Mas você sabe que pode contar comigo. Criando essa relação de confiança, esse meu colega vai saber que quando eu disser para ele algo, eu não tô mentindo. Sim. Né? Quando eu chegar com o posicionamento de uma empresa, eu não tô inventando. Eu estou passando para ele uma informação que é relevante, que é verdadeira, que é cuidadosamente elaborada, porque cada palavra numa nota, por exemplo, quando acontece uma crise e a organização solta uma nota, cada palavra dessa nota, por menor que ela seja, é pensada. Cada palavra dessa nota é pensada. E é importantíssimo. Recentemente a gente teve, Betinho, a crise no Shopping Rio Anil. Sim. Que foi meu assessorado quando eu estava na Cores, o shopping. Sim. E eu tenho com o shopping uma relação de muito afeto. Eu gosto, eu acho um shopping muito aconchegante. As pessoas que frequentam são pessoas da vizinhança. Eu aprendi a frequentar o Rio Anil, mesmo sendo um pouquinho mais distante da minha casa, por familiaridade. Quando aconteceu recentemente um trágico incêndio, 2 pessoas acabaram mortas e isso é dilacerante. Não há como evitar danos à imagem do Rio Anil, não há. Mas o Rio Anil correu, acionou o comitê de crise, a administradora do shopping tem uma assessoria de comunicação nacional e essa assessoria nacional veio para o Maranhão contar com o apoio da assessoria de comunicação local e elaborou-se uma nota. Uma nota que foi muito bonita, uma nota legal, mas uma palavra pegou muito mal. Eu sei qual foi essa palavra. Uma palavrinha. Porque quando eu li, eu fiz um comentário aqui na empresa que eu falei, pecaram aqui. Bem aqui. Aquela palavrinha que estava ali, que a gente vai já falar para quem ficou curioso por não ter visto e agora quer saber, aquela palavrinha, ela não caiu bem porque a nota tinha o princípio o interesse de abraçar. De como eu contei agora há pouco, é estratégico ir abraçar quem está sentindo a dor, né? Você vai lá e acolhe, você mostra aproximação, identificação, você humaniza esse relacionamento. E a nota, que foi lindamente elaborada, entrou com a palavra cliente, no lugar de pessoas ouvidas, que era o que aquelas 2 pessoas eram. Vidas. Tinham vida e de repente não tem mais. E aí se criou uma outra crise. Porque aí essa nota cai no ambiente digital, o Twitter é a rede mais fértil de críticas para críticas, é onde tudo começa, é onde muitas crises de imagem começam, é no Twitter. E então no Twitter começou uma nova crise, dessa vez respingando diretamente na assessoria, que não é a única a elaborar a nota, como eu falei, no comitê de crise são várias cabeças, é administração, é RH, é jurídico, é assessoria nacional, é todo mundo. E aquilo ali respingou, então, em toda a administração, né?
os bastidores disso, a gente vai saber daqui a um tempo, porque tudo é muito quente. Sim. Mas os profissionais que eu conheço que cuidam da assessoria do RioAnil são competentes demais, inspiradores. São pessoas em cujas fontes eu quero beber sempre. Sim. Mas essa palavrinha realmente... O posicionamento rápido de uma empresa, identificar uma crise e resolvê-la, aumenta, diminui ou apenas mantém a reputação de uma empresa? Qual a tua sensação quando você está dentro de um comitê de crise em relação à população? Elas, poxa, essa empresa foi muito boa em resolver isso aqui, tal. Pode ser que a imagem e a reputação ela ali seja sanada e saia maior do que entrou. Sim, né? Aquela famosa limão-limonada, né? Exatamente. Ou você percebe que toda crise fica uma manchinha. Então, se o momento não fosse de redes sociais, em que tudo é muito rápido e acelerado, eu ia dizer que essa manchinha nunca mais vai sair. As pessoas vão sempre lembrar, como lembram, do que aconteceu no shopping de Osasco, quando houve uma explosão de gás. Várias pessoas, dezenas de pessoas morreram. Aquele shopping ficou com a imagem arranhada. Aquilo virou uma notícia nacional. Todo mundo só falou disso. Sim. Ali na década de 90. E a mancha se perpetuou. Parece que foi incorporada pelo shopping, né? Bom, em tempos de rede social, a crise também é efêmera. Ela vai passar mais rápido do que a crise do passado. Vou te trazer um exemplo. Tá com 2 anos que aconteceu o rompimento da barragem em Brumadinho? Já tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Eu tô sem essa noção aqui agora, mas... O David pesquisa pra gente, já ele informa aí. Durante aquele período em que todos os dias o nome da empresa Vale estava nos noticiários nacionais e internacionais, a imagem da empresa teve um grande arranhão, uma grande mancha. A Vale atuou e atua ainda muito fortemente em Brumadinho, com as pessoas envolvidas lá, diretamente no que aconteceu. Reforçou as ações, pelo menos é o que a gente observa que mais de público, como público, as ações sociais, as ações de caráter, de cunho socioeconômico nas comunidades, nas localidades onde ela atua. E aí ela foi, em cada região, diminuindo esses arranhões. Hoje em dia, se a gente fala a palavra Vale, a gente continua 2019. tendo... 2019, ó. Então tem aí 4 aninhos, vai fazer, né? Fez, na verdade, foi em janeiro. Então, a gente não tem, quando a gente fala Vale, a impressão ruim. A Vale, ok, é uma grande empresa. Vale. A Vale é uma empresa multinacional, a mineradora, a que exporta, a que faz isso. Esse daqui tem o apoio da Vale. Aquele projeto, legal. Brumadinho, a gente lembra depois. É secundário. Então, a crise, ela sim deixa alguns arranhões, dependendo do impacto, da consequência, deixa. Mas esse arranhão, ele consegue mais rapidamente, por causa da aceleração desses nossos tempos, ser mitigado. E nesse caso aí, a assessoria, porque a gente está falando de crise aqui, os exemplos que a gente já deu, que é uma greve, o que aconteceu no RioAnil, são crises a médio prazo. Mas Brumadinho a gente já tem 4 anos e, de fato, é uma coisa que mundialmente as pessoas ficaram sabendo. Sim. Né? Foi uma cidade praticamente inteira coberta por dejetos de barros, enfim. O rejeito do minério, né? E nesse caso, a assessoria ela não trabalha só durante um período de um ano, ela trabalha praticamente para a vida toda, né? Porque exatamente. Entra pessoas ali dentro da assessoria da Vale e elas vão continuar tentando entender esse assunto para continuar esse trabalho. Isso, e também para o trabalho de prevenção. Sim. Tanto a operacional, a prevenção para que acidentes como aquele não voltem a acontecer, com a prevenção para o gerenciamento de uma nova crise de imagem, né? Numa situação como essa, o que dizer ou o que não dizer? Os nossos porta-vozes foram
foram rápidos, foram assertivos? Quando eles apareceram, eles deixaram a mensagem que era preciso deixar? Ou não? Eles aparentaram estar até mesmo tomados por emoção e não conseguiram passar a mensagem? Tudo isso é avaliado. Olha, pensando nesse desastre, aquilo que você comentou lá atrás, que os assessores realmente eles ficam tomados pela emoção. Agora, nesse caso de Brumadinho, imagina você sendo assessor de uma situação dessa e chegar para aquelas milhares de pessoas e explicar que o filho dela que está ali debaixo daquela terra morreu e não tem uma explicação para isso. Nossa, o profissional ele realmente tem uma carga gigantesca para administrar ali e ele vira o para-choque da empresa. Exato. Ele que vai pegar a porrada ali na frente das câmeras, nos jornais, né? É verdade. Porta-voz. Esses porta-vozes, o treinamento de porta-vozes é algo tão importante que se todas as organizações tivessem essa noção, possivelmente, diante de uma crise, os impactos seriam bem menores. E a história de saber usar as palavras, né? Saber usar as palavras, saber exercitar empatia, saber que você está representando a organização, mas entender que você falhou e assumir, e aceitar e ter humildade de que enquanto organização você falhou. Né? E assumir também, né, nesse caso. E assumir, publicamente. Porque não tem desculpa nesse caso. Não tem como. Vamos administrar o que aconteceu. Exatamente. Para a turma aí que está nas faculdades, né? Quais são os pré-requisitos profissionais para um profissional que quer trabalhar com esse tipo de assessoria? Ele precisa ser jornalista, ele precisa ir para o RH, direito, publicitário, assim... É uma pós-graduação trabalhar com assessoria? Ou existe uma graduação para assessoria? Não. A assessoria de comunicação ela é uma pós-graduação e você pode fazer outras para se especializar em gerenciamento de crise. Entendi. Ah, Dalva, não quero fazer uma pós, vai durar 2 anos, eu tô com medo da crise acontecer daqui a 1 mês na minha empresa. Vá para a internet que tem conteúdo gratuito. Você só vai precisar ter disponibilidade de tempo, vai dispor de tempo para fazer uma busca que te apresente online, cursos interessantes de organizações sérias. Uma organização que eu gosto muito e que tem muitos cursos gratuitos é a do grupo Comunique-se. Sim. Você entra lá e eles têm uma parceria muito legal com a Escola Digitalista. Recentemente eu fiz uma de jornalista copywriter, que é uma tendência de mercado, embora também seja tendência a utilizar e dominar ferramentas como o tal do ChatGPT. Nós vamos ter esse bate-papo aqui amanhã. O nosso amigo Bob Forjais, ele tá com um curso falando exatamente como vai funcionar o ChatGPT, voltado para o marketing, para publicidade, voltado para o WhatsApp, como vai funcionar isso e se ele vai olha a polêmica que ele vem trazer. Substituir pessoas. Se ele vai substituir pessoas. E aí é interessante que a gente já tenha em mente o seguinte. Vamos pegar o exemplo aqui na metáfora, na comparação, na verdade. Vamos usar o exemplo dos porteiros que estão sendo substituídos por portarias eletrônicas. Sim. Ora, se eu sou porteiro e se eu já estou vendo esse movimento de portaria eletrônica chegar, eu vou aprender algo para dominar essa ferramenta. E aí o que eu sei, a portaria eletrônica não vai saber, logo eu manterei o meu espaço no mercado. Eu sou jornalista. Se eu souber fazer a redação de um texto com sentimento, capaz de trazer o que o ChatGPT não vai trazer, e ainda por cima dominar o uso da ferramenta para otimizar o meu tempo na redação desse texto, eu continuo com o meu espaço no mercado. Porque aí vem uma outra coisa que eu acredito, pelo menos, que não exista robô, chat ou nenhum algoritmo que ele vai saber usar as palavras corretas no momento correto, porque tem uma coisa que eu acredito que ainda não vai acontecer, que é a história da empatia. Uhum. O computador ele não vai ter empatia com determinados casos, ele não vai saber a intensidade de utilizar essa empatia por causa da emoção que foi tomada para aquele momento.
E aí a escolha das palavras para esse momento sempre vai ser o ser humano. Isso não vai Você foi mudar. perfeito, porque eu penso da mesma maneira. A gente tem o diferencial do exercício da empatia, Sim. do sentimento, da emoção, né? A gente tem a possibilidade de contar histórias que só a gente acessa, histórias de pessoas, de feitos, que não estão na internet para alimentar o banco de dados de uma ferramenta como o chat e outras inteligências artificiais que surgem aí no mercado. É só você que vai acessar um coração capaz de se abrir e te contar uma história. Então só você pode transformar essa história, esse relato, em algo que até seja monetizado mesmo, que atraia olhares, que ensine, que deixe um aprendizado, uma lição, né? Sim. Então, tem conhecimento na internet. Eu citei o jornalista copywriter, que foi o último que eu fiz, de graça, 3 dias, 3 aulas de 30 minutos. Tô formada como copywriter? Não, mas eu hoje tenho muito mais noção do que antes de fazer o curso, né? Mas você utiliza isso no teu trabalho atual? Utilizo Na defensoria? totalmente. No dia a dia? Totalmente. Totalmente. O teu trabalho na defensoria, ele... Me explica o que você faz lá. Assim. Ai, tantas coisas. Mas vamos lá. Na defensoria... Fica tranquilo que agora o papo tá meio aberto, que eu já acabei minhas perguntas. Pronto. Depois eu só vou mostrar umas fotos aqui do teu trabalho para você comentar e a gente vai para a reta final. Muito bem. Tá bom? Na Defensoria Pública, eu faço parte, eu integro uma equipe que conta com 7 jornalistas e um designer. Ele faz os trabalhos gráficos quando a gente precisa fazer cards e algumas produções mais leves também, mais bem-humoradas, para atrair um público mais jovem. Lá a gente tem o olhar voltado para a imprensa e para o ambiente digital, que é onde a gente consegue dar vazão, por exemplo, a muitas ações, muitas atividades feitas pelo Maranhão inteiro. Só para você ter uma ideia, a gente tem hoje no Maranhão aproximadamente 200 defensores públicos, defensores e defensoras, que estão espalhados por várias comarcas e que estão trabalhando. Eles estão produzindo o tempo todo, eles estão produzindo acesso, trabalhando para dar acesso a direitos, acesso à justiça. E muitos deles, por causa dessa atuação, colecionam histórias lindas de transformação de vidas. Aí a defensora, o defensor que está lá em Santa Inês, por exemplo, ele acabou de conseguir aqui a autorização para que uma criança obtenha de graça aspas, sem precisar pagar, mas custeado aí pelo poder público, um aparelho para que essa criança comece a ouvir. Ela não escutava. Ela passou a ouvir depois que recebeu esse aparelho. Esse caso é real, isso aconteceu. Sim. Então, nasceu uma nova vida a partir da garantia de um direito. Esse trabalho de dar conhecimento sobre o trabalho da defensoria ao mundo é muito satisfatório. E a gente faz isso tanto trabalhando com as matérias na imprensa, quanto nas redes sociais. As redes sociais são um universo. Hoje a gente está no Instagram, claro, que é presença praticamente obrigatória. A gente faz publicações diárias de ações como essa, de reuniões institucionais, em que os nossos gestores, por exemplo, vão pleitear convênios, melhorias, parcerias. E aí a gente está ali produzindo esse conteúdo. Mas o carro-chefe das nossas redes sociais são as histórias. A gente consegue transformar hoje com vídeos, vai lá, grava, pega um relato e traz isso com mais vida, com mais aproximação da realidade da maioria das pessoas, essa transformação de vida, para falar que isso aqui é direito seu também. E a defensoria lida com um público muito específico, que é o público de pessoas mais vulneráveis, socialmente falando, socioeconomicamente falando. Betinho, são pessoas que às vezes só precisam saber. E aí é um papel nosso da comunicação. Elas só precisam saber. Quando a gente dá esse conhecimento, um portal se abre, essa pessoa ganha um poder que ela nem sabia que tinha. Porque sabendo que tem o direito, ela vai conseguir. Existe uma escola para assim, para ir nesses interiores da defensoria e fazer reuniões para poder conscientizar a população desses direitos?
sim, existem várias formas da defensoria atuar penetrando na sociedade para mostrar qual é a sua grande missão institucional, né? Dentro da instituição tem a escola superior, que prepara os profissionais, servidores, prepara defensores, né, defensoras, para essa atuação. Quando vai para o público externo, aí a gente tem projetos de vários núcleos que vão, dependendo da atribuição daquele núcleo, para determinado ambiente. Por exemplo, na Defensoria Pública a gente tem o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. Esse núcleo elaborou de forma pioneira um curso inteiramente de graça disponível na plataforma da UEMA-NET, em parceria com a UEMA, um curso para profissionais e pessoas, porque ele é aberto, qualquer pessoa que queira saber como identificar abusos sexuais em crianças e adolescentes e como proceder ao identificar esse abuso. É sucesso. Mais de 30 mil pessoas já se inscreveram no curso, que é um conhecimento super importante para professores, educadores, pais, mães. E a defensoria está lá o Maranhão fazendo... tem muitos casos ainda disso, então realmente... É muito importante, né? Então a defensoria tem esse braço de educação em direitos. Quando não, tá na comunidade, vai fazendo as palestras, vai fazendo dentro das escolas, vai para dentro das associações de bairro, para as associações diversas, que são os movimentos sociais, né? A sociedade civil organizada. E tudo isso aí, imagina, tudo pipocando, tudo acontecendo. Ascom. Vai, pode mandar. Confusão, pode vir. Pode vir que a gente vai distribuir. Às vezes a gente não consegue, porque nós não somos máquinas, né? A gente precisa saber reconhecer o nosso limite. E aí tem dias que são muito mais puxados pela quantidade de... Às vezes tem inauguração de núcleo, aí a comunicação também é responsável pelo cerimonial. Eu apresento com outra colega lá da Ascom as inaugurações, as solenidades, os eventos. Fazemos os eventos, administramos as redes sociais, fazemos o contato com a imprensa. Internamente a gente se comunica com os outros setores também, administrativos, com todos esses defensores. É um trabalho muito grande. A nossa equipe é pequena, né? Nós somos 7 pessoas na equipe, 7 jornalistas na equipe, mas a minha equipe é gigantesca. Não, tô vendo, pela quantidade de demanda. De demandas, o tamanho da estrutura, realmente ter 7 pessoas para cuidar. A gente é tem um desafio já, é um né? desafio, mas assim, a defensoria, ela se a gente olhar o sistema de justiça, né? Sim. O TJ é muito mais antigo, é secular. O Ministério Público é muito mais antigo. A Defensoria Pública recém completou 20 anos. Sim. Em 2021. Então é muito novinha, é uma caçula no sistema de justiça. Sim. E aí tá se estruturando. Nos últimos anos tem conseguido fazer essa estruturação de um modo até mais acelerado. E acho que o futuro traz o destino da Defensoria Pública como instituição garantidora de direitos. É brilhante. Pô, que legal. Eu gostei de ver o brilho no olho aí falando do trabalho, viu? É muito bom o trabalho lá, é muito bom. Eu vou pedir pro David mostrar algumas fotos já pra gente ir pra parte final. A gente já tá indo pra quanto tempo? 1h30? Isso, 1h30. O papo rendeu, viu? Gente, se tiver alguém assistindo 1h30 até agora, manda uma mensagem. Eu sei que assiste, eu quero saber o nome. Manda pra mim mensagem que eu quero ir abraçar pessoalmente. Assiste. Eu vou te falar, a gente fez 2 episódios aqui, e aí eu fui ver os números essa semana, né? A gente tá com 3 episódios. Já tem 74 horas assistidas de podcast. Então, assim, dos podcasts que nós gravamos, já assistindo 74 horas. Eu fiquei... Nossa, isso é um dado muito robusto. Isso mostra o quão forte é essa tendência aqui de comunicação. Assiste. Isso está sendo bem legal. Muito bom. Entre as fotos que a gente tem aqui, o que tu pode comentar? O David você vai comentando e o David vai passando para mostrar alguns trabalhos teus. Esse dia eu entrevistei Lázaro Ramos, que veio gravar cenas de uma novela da Globo aqui no Maranhão com a Camila Pitanga. Nós estávamos naquele antigo hotel Vila Rica. Era o Vila Rica, ao lado ali na Pedro II, né? Pronto. E aí
Patativa aqui, Ele vai sambista voltar. do Maranhão. Isso foi na época que ela ia fazer um show e tinha tido um disco que foi roteirizado por Zé Cabaleiro, dando valor para essa mulher maranhense, mulher preta da periferia, que acho que aí ela já tinha passado dos 70, estava perto dos 80, estava firme, né, com saúde, mostrando que sonhos não envelhecem. Então fomos ao estúdio gravar com ela. Isso é o take de uma reportagem que foi ao ar na Globo News. Muita reportagem que a gente fazia aqui repercutia na Globo News. Legal. Internacionalmente, isso dava um orgulho. E aí, quem me mandou essa foto foi o amigo Honório Jacometo, que já tinha passado aqui pelo Maranhão como repórter de rede da Globo. E foi para Goiás. Foi morar lá, mora até hoje. Então, assistindo Globo News lá, ele assistiu a esse instante, tirou a foto e me mandou. Legal. Muito interessante. Esse é o momento que eu gravava uma passagem numa matéria de esporte, e aí tinha um fotógrafo esportivo lá que, entre outras fotos, tirou essa e me enviou. Não é algo tão marcante, é só um momento que eu gosto de ter na memória, né? O momento das gravações dessas passagens. Aqui eu estava grávida do meu primeiro filho, Padre Marcelo Rossi veio a São Luís, e eu encontrei com ele no corredor da Mirante, quando ele me olhou grávida, e ele estava atravessando nesse momento, né, uma fase muito delicada na vida dele, lutando contra uma depressão. Sim. Ele veio, me olhou grávida e veio dizer que ia dar a bênção pro bebezinho. Então ele botou a mão ali na barriga e tiramos a foto. Isso aqui, gente, já é outra faceta, né? Em 2019, 18... shows. A questão dos shows. Eu sempre gostei de contar história, Betinho. Sempre fui atrás de história para contar. E aí eu recebi o convite da Equatorial para apresentar o Arraial Energia de São João. Era um projeto deles para dar continuidade ao período junino. Sim. Em julho, que não tinha mais nada ali para apresentar, nem para o maranhense, nem para os visitantes. E um pedido que eles tinham me feito, porque eu falei, gente, eu apresento evento corporativo, eu sou mestre de cerimônias, como é que eu vou fazer um desafio show? Aceito, né? Aí eles disseram, Dalva, mas não, eu tinha medo de, sabe assim, querer dar uma de locutora. Sim. Com vocês! Boi de... Questão de formato, né? E aí eles disseram, não é isso. Porque realmente, para isso havia outros profissionais, né? Locutores, apresentadores, animadores. Eles queriam alguém que apresentasse as histórias das apresentações lá, das brincadeiras, dos grupos. História, uma contadora. É. E assim, eu falei, então vamos nessa. Vamos ver no que vai dar. E acabou que isso foi anterior realmente. Esse trabalho? Demais. Curti muito. Foram todos os fins de semana do mês de julho, sexta, sábado e domingo. Logo no primeiro ano. No ano seguinte, de novo. E a partir desse, vários outros projetos, assim, como shows musicais, Festa da Música no Maranhão, concha acústica, até carnaval no interior eu já apresentei por causa disso. Massa, né? Exatamente. Que é o que traz esse momento. Essa é antiga demais. Pronto! No começo do nosso papo, eu falei sobre o Congresso de Jornalistas e Radialistas do Maranhão. Isso aqui aconteceu durante uma dessas edições. Aí você tinha o quê? 18 anos? Aqui não, um pouquinho mais velha. Aqui eu devia estar com... Vamos fazer as contas, né? Isso foi no ano de 2006. Então... E o Poti Hotel tá aqui no cantinho. Exatamente, foi no congresso. Hermano Heining, jornalista da Difusora, 20 para 21 anos aí. 20 para 21. E com ele, que eu admirava muito. Nessa foto aí eu conheço 2 também. Pronto. Foram meus amigos. A gente Luiz de França. A gente chamava de Tilico. Tilico, né? Não sei se ainda permanece o apelido. Sim, uma parte das pessoas chamam Elsa Araújo, que era de Imperatriz, hoje está aqui em São Luís. Em São Luís, são dois queridos também. repórteres cinematográficos que a gente combinava assim. Douglas e eu entrávamos ao vivo no Bom Dia Mirante todo dia. Uhum. Então nós pegávamos trabalho antes das 5 da manhã. Quando terminava o Bom Dia, perto de 8, antes de ir para as nossas primeiras matérias, a gente se encontrava para tomar café. Sim. E geralmente era na casa de alguém da equipe. Nesse dia a gente tinha ido para casa, acho que da família de Elson, aí lá no Vinhais. Tomamos café, terminamos e fomos tirar essa foto que eu guardo com muito carinho.
Meu colega Legal. Douglas Pinto, meu amigo querido. Qualquer hora dessa eu vou trazer o Douglas aqui também. Só que o Douglas vai estourar a audiência. Nesse formato podcast aqui, Vai vamos ver se ele se estourar, sai bem. vai estourar. Aqui essa amiga querida foi quem marcou a minha transição de carreira da Juliana, reportagem para a assessoria de comunicação. Uma grande professora, amiga, companheira, parceira de vida, de tudo. Somos amigas demais até hoje. Não estou mais na Cores, mas sempre que posso, eu estou com a Juliana. Ela também será convidada, ela não vai me escapar para vir Não aqui vai, também. não ela vai. hoje ela faz assessoria do Mateus Supermercados, não é isso? Também. Também, A Cores né? é responsável pela conta de empresas bastante importantes aqui no Maranhão e algumas com atuação fora do estado também. E o Mateus é provavelmente hoje o maior cliente. Entendi. Eu acredito que seja o maior cliente da agência Cores Comunicação. E ela é responsável na comunicação do Mateus, além do relacionamento com a imprensa e tudo mais, pelo treinamento de prevenção, né, que a gente falou sobre o gerenciamento de crise. Então, quando vai inaugurar uma unidade, por exemplo, antes ela chega, passa 2 dias com todos os funcionários daquela unidade, dando todas as instruções sobre o que fazer e o que não fazer para evitar uma crise. Muito bom. Até porque quando a empresa ela se torna muito grande, que é o caso do Mateus, e a gente sabe que eles já enfrentaram algumas crises, né? Porque acaba sendo inevitável também você claro. coordenar e ter na sua equipe ali mais de, 10, 20 mil pessoas, né? É difícil, tem que ter profissionais realmente para poder fazer esse treinamento, poder realmente fazer com que aquele funcionário ele entenda o tamanho dessa empresa que ele trabalha e as consequências de uma crise. De uma atitude que às vezes é mínima. Exatamente. E são para essas coisinhas que ela chama atenção. Eu cheguei a acompanhá-la em algumas dessas ocasiões. E aí depois eu saí da Cores, migrei, fui para Defensoria Pública e ela seguiu rodando, como ela diz, igual o prato de micro-ondas, porque o Mateus está chegando no Brasil tem vários todo estados, já, quase o Nordeste inteiro, mas um pouco do Norte, e ela tem feito esse trabalho de prevenção muito forte, né, na comunicação. Muito bom. Aqui foi minha passagem pelo esporte, que foi muito rápido, foi um foguete, na verdade, porque eu nunca gostei de apresentar nada com TP, porque tá aqui meus olhos, ó. E eu não gostava da minha imagem de óculos E era tudo na TP. TV. E aí tinha TP, então eu sempre fugia de apresentações. Ó, TP, para quem não é da comunicação, é teleprompter. Teleprompter, isso. A gente usa para ler A gente usa para ler o texto ali por trás, na frente da câmera, então facilita Isso, bastante. Facilita bastante. Então, mas como eram fins de semana, e aí na época o gestor, Roberto Prado, que dirigiu o jornalismo da Mirante, disse, não, quando chegar fim de semana, eu quero todos os repórteres revezando na apresentação do esporte. Aí a gente ia, quando era meu fim de semana de trabalhar, né, que aí ficava alternando, então eu ia, fazia as matérias e no último momento eu me preparava para apresentar o esporte, 12:00 e pouquinho, Como né? eu falei, já passou por todas Muitas as funções, áreas dentro da comunicação, dentro do jornalismo, né? É impressionante. É uma bela carreira já, né? Eu fico feliz pelo que eu Muito legal. conheci. Eu fico me perguntando onde eu encontraria ou acessaria esse conhecimento se não fosse fazendo o que eu fiz. Tudo por causa de um merchan de um suco. De um merchan do suco toda hora. Tu tá vendo? E se eu não tivesse ido? Se não tivesse feito merchan, como Onde é eu que conta essa estaria? história Quem aqui eu hoje? seria? O que eu teria feito? Não é? Como eu ia te conhecer, Betinho? Um detalhe. Uma coisa que eu Aos podia... 16 anos. Tava ali na minha mão. Eu já era um pouquinho mais velha. Mas aí, Tava com 18. não, mas é isso que eu falo. Às vezes uma coisinha... Ó, aqui é a empresa de saúde, né, que eu assessorei quando eu estava na Cores. Isso foi num congresso em Fortaleza, com gente do Brasil todo. Aqui são assessores de comunicação, tá? Que se encontraram com a equipe de marketing, porque a empresa, que é o Apivida Saúde, faz encontros anuais para alinhamento. Alinhamento de equipe, treinamento, atualização sobre a empresa e Porque tudo a isso. assessoria tem que se comunicar, né? Opa! O tempo Fundamental, o tempo todo. E aí essa foi a minha primeira viagem. Tem mais algum aí, David?
Não, pronto, encerrou assim com esse Então, momentinho Não, bacana. legal porque faz um apanhado Uma aí de várias viagem. coisas. Meu bem, a gente tá chegando na reta final, Sim. né? Eu quero te agradecer você ter vindo, participado. Vou convidar outras vezes pra gente conversar sobre outros assuntos, porque realmente fluiu bastante. Eu fico feliz. Né? Foi muito bom o bate-papo. E é um formato que, inclusive, você tá estreando. Não sei se você já fez podcast. Já tinha feito? Não, Não? Gostou? meu primeiro podcast. Gostou? Inesquecível. Primeira vez E a gente nunca esquece. E é uma conversa mais livre, né? Um bate-papo mais tranquilo para falar da gente, da carreira. E é isso que a gente quer, assim, mostrar os bastidores do profissional, assim, aquela pessoa que está por trás de determinadas funções que às vezes a população ela vê, mas ela não conhece muito sobre o profissional em si, ela vê o trabalho. Ela vê o trabalho pronto. Ela mas não sabe o que aconteceu até chegar ali. O trabalho que deu para preparar, né? Exatamente. Para fazer. É um grande prazer. Eu preciso te elogiar aqui publicamente agora para o mundo todo, porque hoje é assim que é a escolha do conteúdo. Sim. As pessoas escolhem escutar a gente até esse horário, elas escolhem ver, te conhecer. Então, Betinho, eu te conheci também graças à escolha do merchan do suco, porque tudo isso foi me conduzindo até o momento em que eu me deparei com você profissionalmente. Conheci você, conheci até por coincidência a sua família, a sua filha. Sim. Foi minha vizinha. E então acho que a gente acaba conectado demais o tempo todo. E é por causa dessa conexão que hoje eu chego, vejo o estúdio, a iniciativa, e eu vibro. Eu fico feliz de ver as tuas realizações, de ver que as tuas ideias, elas têm sucesso, porque você vai medindo os passos que dá e vai dando e vai caminhando, e de repente a gente tem um estúdio maravilhoso. Eu me senti tão acolhida quando eu entrei aqui, é tão bonito, aconchegante. Chocolatinhos me ofereceu. Ela adorou essa parte. Ai, gente, que lindo. Olha, tudo. Eu tô encantada. Eu falei pra ele, isso aqui é pra encantar a gente, pra gente querer voltar, né, Eli? E você vai voltar, é pra encantar. Certeza. Então, Obrigado parabéns pra elogios. ti. Eu fico feliz de verdade. Eu fico envaidecido e agradecido, de fato, porque é um projeto muito legal, porque eu sempre senti que o nosso mercado ele não se comunicava. Né? A gente comunica para muitas pessoas, mas nós não nos comunicamos, e as pessoas conhecerem que existe uma pessoa real por trás, né, da comunicação de uma defensoria pública, de um jornal, enfim, de todos os meios de comunicação que existem aqui no Maranhão. É tá verdade. Bom? E assim, pessoas são portas. Pessoas são portas. Hoje eu te vejo como uma grande porta, uma grande oportunidade. Não é à toa que essas palavras têm um radical em comum. E eu quero ser uma porta para você também, Betinho, e para vocês que nos ouvem, que nos veem. Se de repente a gente se encontrar no futuro, eu quero poder ser importante em algum episódio da vida, da tua vida e da vida das pessoas que estão com a gente, virtualmente. Legal. Meu bem, obrigado por ter vindo, viu? Amei. Até todos os instantes. Até. Gente, um abraço, até o próximo Bate Claquete.